Bar, o que é bar? O que é bar, gaúcho? Capaz. Glória a Deus, queridos. Vamos lá. E agora, hoje é um dia de impartição, transferência de unção. Vocês não sabem da minha história. Eu tenho uma história com o Sul. Tem uma história minha entre eu, Deus e o Sul. Não é? Não é? É sério, irmãos. O primeiro treinamento que eu dei há 8 anos atrás, o primeiro treinamento do Curando nas Ruas, que eu entendi que era de Deus, quando eu escrevi o livro Curando nas Ruas, na capa azul, foi semeado no Sul, em Santa Rosa, através da vida do pastor Paulo, da igreja Rios de Deus, Ministério Apostólico Rios de Deus, Marde, um grande amigo precioso. Eu encontrei ele no Benihim. Eu fui para Passo Fundo para receber, dar um passo mais fundo na minha vida espiritual, no Benihim. Lá estava o Rodrigo René, inclusive, fazendo um show ali, mandando fogo, curando os enfermos. Estava o Denardi, estava o Benihim, e lá eu fui para um novo nível de rompimento na minha vida. E aí eu fui dar o primeiro treinamento do Curando nas Ruas no Sul. Tem algo no Sul. E aí esse pastor aqui abençoado, esse aqui com o cabelinho branco, que está aqui hoje, pagou a minha passagem, mal tinha dinheiro, né, mal situação. Ele foi lá, tal, pegou, investiu, falou: vem aqui que eu quero que a minha filha seja curada. Naquela época ela nem foi curada, mas quantas curas ocorreu, pastor, naquela... dezenas, quase mais de 100 curas. A gente, na época da pandemia, fase preta, faixa preta, tudo fechado, ele falou: vem que Deus vai fazer. A gente começou a ver gente curada em ponto de pregação, nas casas e nas ruas. Cura de surdo, cura de tudo que é tipo, né? Tinha uma irmã na cama, travada de ciático, mas travada mesmo. A gente orou por ela, a missionária levantou, começou a bater palma, orar em línguas, falou: vamos na casa da outra irmã que está com o pulmão prejudicado. Fomos lá, o pulmão sumiu a dor, começou a respirar, foi restaurada. Entramos em casa com gente com Covid, não é? Pessoas com Covid. Eu pisei dentro da casa, o demônio falou: você quase morreu de Covid. Eu disse: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Botei a mão no peito do cara, falei: demônio do Covid, sai em nome de Jesus. Soprei, ele levantou e começou a respirar. Não é, pastor? Está aqui para confirmar, foi muito milagre, né? Ele semeou na minha vida, ele semeou no Sul, e ele está aqui hoje. Eu quero honrar a sua vida, porque eu só estou aqui porque teve um semear naquele momento, e foi através da sua vida. Glorifica Jesus, igreja. Aleluia. Deus honra os pequenos começos. E eu lembro que a gente subiu, o profeta maluco levou a gente para o Monte Maior, lá o Canyon do Rio Grande do Sul, na pandemia. Eu falei: o que eu estou fazendo num canyon? Eu não gosto de monte. Eu gosto de orar em casa, deitado no meu sofá quente, chorando. Eu não gosto de monte, porque monte às vezes tem taturana, tem barro, sai louco do mato para querer profetizar em você, você bate na... Eu não gosto de monte. Mas enfim, estava lá no monte lá, que profeta gosta de cajado e monte, e fazer ato profético. E profeta do Sul, mais ainda. Aí a gente estava lá, né, recebemos uma unção. Eu falei: já que eu estou aqui, eu vou liberar um decreto. Eu decreto domínio territorial sobre o Rio Grande do Sul, diante daquilo que Deus tem para mim, na minha vida, nesse lugar. O reino dos céus vai se manifestar. Eu tenho algo com o Sul. E outro dia eu fui ministrar na Manancial Church. O apóstolo Pedro liberou uma palavra profética na minha vida que eu nunca me esqueço. Ele falou: quando você pisa no Rio Grande do Sul, o anjo do estado do Rio Grande do Sul te acompanha. Aí ele caiu no poder, e eu creio nesse mistério. Então eu creio que tem algo, tem um amor, um carinho. Eu tenho um carinho, um amor pelo Sul muito forte, Rio Grande do Sul principalmente. Tem algo forte entre nós. Por isso que eu estou aqui. E por isso que eu conto essa história, porque tem algo que Deus vai liberar aqui através desse vasinho de barro sobre a sua vida. Eu creio que vai ser liberado algo sobre a sua vida. Então,
Tem algo profético aqui acontecendo, tem algo que Deus quer liberar e vai ser muito forte. Mas o que eu te digo, o que eu sempre digo para as pessoas, o que eu digo à tarde e vou te dizer hoje: você precisa frutificar. Não adianta só receber o poder de Deus, chorar, cair no poder, ficar feliz e ir para casa e voltar à sua vida normal. Não adianta, irmãos. Todo mundo fala, o avivamento vai vir do Rio Grande do Sul, algo grande para acontecer. Mas e os frutos? Entende? Outro dia um amigo meu lá de Portugal falou, Rodrigo, o profeta profetizou que eu vou pregar para milhões de pessoas. Glória a Deus, eu não desacredito, eu não rejeito essa profecia. Mas o que você está fazendo na sua Jerusalém? Quantas pessoas você orou por cura essa semana? Você falou de Jesus? Alguém confessou Jesus nessa semana para você? Você orou por libertação? Quais são as obras? Agora você vai viver de promessas, mas eu quero saber, o que você está fazendo agora? Essa é a pergunta que eu faço para você. O que você está fazendo agora? Cheio de poder. E eu volto a repetir, vocês são ovelhas gordas, espiritualmente falando, cheias de unção, porque essa igreja traz muito ungido de Deus. Os próprios pastores de vocês são muito ungidos de Deus. Valorize os pastores, honrem os pastores de vocês. Vem muito ungido aqui, Denardi, Marcelo Maldonado, missionário que vai pelo mundo, filho espiritual de John Xi, que foi filho espiritual de Tibi Joshua, e que tudo opera em grande poder de Deus. Deus traz muitos ungidos aqui, preciosos, que pagam preço e amam a obra de Deus. Agora, gente, essa aqui para mim é a melhor igreja, uma das melhores igrejas da Grande Porto Alegre. É a melhor para mim, da Grande Porto Alegre, sério. Eu amo essa igreja, eu sou fã dessa galera, desses pastores. Meu sonho era estar aqui. Mas a pergunta que eu te faço, e aí? Quando você sair daqui hoje à noite, o que você vai fazer? Deus me fez lembrar aqui, mandou falar para vocês agora. O Espírito Santo falou, mostrou para mim uma passagem, e ele falou, lembra ele sobre Eliseu e Elias. Quantos profetas estavam ao lado, observando Elias e Eliseu? Enquanto Eliseu estava colado em Elias, tinha quantos profetas ali de olho? De binóculo, assistindo na telinha de cinema? 50. Leia a palavra. 50 profetas, observando o que Elias e Eliseu estavam fazendo. Mas quem recebeu a capa da porção dobrada? Quem? Eliseu. Está entendendo? Quer dizer que Deus só queria ungir Eliseu? Não. Quer dizer que tinha 50 covardes ali só observando, mas não queria ser participante da glória. Uau! Quantas pessoas o Benihim já botou a mão e liberou fogo? Quantas pessoas o Randy Clark botou a mão e o povo caiu, eletrocutou? Mas quantas realmente se levantaram e estão dando frutos eternos? Está entendendo? Você quer unção, você quer fogo. Glória a Deus, maravilhoso. Mas o que você vai fazer com isso? Deus vai te cobrar. Deus vai te cobrar. Ele vai falar, filha, a tua obra foi de madeira ou de palha, mas era para ser de ouro. Era para ser de prata. Mas, quer dizer, não era para ser de ouro, porque eu creio que isso é condicional ao seu posicionamento. Então, pega essa chave. Volta lá, João 15:5, de novo. Eu mostrei ontem, eu mostro de novo para você. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Aquele que está em mim e eu nele dá muitos frutos. Muitos frutos. Agora abre lá em Atos 1:8. Atos 1:8 é poderoso. Atos 1:8. Aí, ó. Atos 1:8. Aí, ó. Quando o Espírito descer sobre vós, receberão. Eu não gosto dessa versão, ACF, Almeida Corrigida Fiel. Aí.
Mas receberei poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas. Qual que é o objetivo de receber poder? Para ser testemunha. Em Atos 4:33 diz assim, que os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Cristo com grande poder. Então, para você ser uma testemunha verdadeira e eficaz, você tem que ter poder. Tem que ter palavra e tem que ter poder. Não há evangelho do reino sem poder. Não há. É caduco, é aleijado. É um evangelho na carne. Vai gastar tempo. Vai entrar em burnout. Tem que ter poder. Volta Atos 4. Atos 1:8, volta lá. Atos 1:8, volta lá. Que há de vir sobre vós para serem minhas testemunhas. Aonde? 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 Em Sapucaia do Sul, em Novo Hamburgo, em Canoas. Quem tem promessa para as nações aqui? Tem alguém que já recebeu profecias para as nações? Eu creio, vai ser liberado. Só que o que você está fazendo na tua Jerusalém? Pegou? Eu tenho promessa para muitas nações. Muitas nações. Nem começou. E Deus tem feito. Tenho ido direto para as nações. E Deus tem feito milagres. Curado. Tem muitos frutos estão sendo gerados. Mas eu nunca me prendi às nações. Eu me prendo, eu dou o meu melhor aonde Deus me leva. É no hospital, é na casa, é numa igrejinha, é numa igrejona, não importa. Eu vou dar o meu melhor. Eu estou aqui dando o meu melhor. Eu estou dando o meu melhor, porque eu sei que quanto mais eu for fiel aqui, mais portas vão se abrir, mais Deus vai ampliar, mais sementes o Senhor vai liberar sobre as minhas mãos. Quanto mais eu distribuir aqui, então fica esse alerta, e o meu desejo é que você frutifique poderosamente. Poderosamente. A gente tem visto muitos discípulos operarem sinais, prodígios e maravilhas. Esse é o meu desejo, não importa a sua idade, não importa o teu grau de escolaridade, se você tem dinheiro ou não, não importa. O que importa é um coração disponível diante de Deus. Aleluia! Vamos lá. Hoje eu quero falar sobre a importância dessa chave também, que a gente chama de transferência de unção. Tem muita gente aqui que já sabe do que eu estou falando, mas eu quero ensinar, talvez nesse ensinamento, talvez você veja algo, uma revelação diferente. Então, o que é a transferência de unção? Em primeiro lugar, transferência de unção, está na Bíblia ou não está? Não. Quer dizer, a palavra não está na Bíblia, não é? Então, a palavra transferência de unção, ela não existe na Bíblia. A prática, sim, é uma prática. Quem aqui crê que você pode receber algo de Deus através da imposição de mãos de um ungido, de uma ungida de Deus? Quem crê nisso? Aqui crê, porque a galera aqui cai com força no poder e recebe e tal. Então eu creio que vocês creem. Essa prática a gente chama de transferência de unção. Não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia. É que nem Trindade. Quem crê na Trindade? Pai, Filho, Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não é? 3 pessoas que são Deus, com funções diferentes, ok? A Trindade tem na Bíblia? Não, não tem. Não tem a nome, tipo, a Trindade foi lá e operou o milagre. Não, não existe. Foi através de uma reunião no concílio de Nicéia, historicamente falando, onde juntou uma galera ali, e falou, nós reconhecemos a Trindade divina na Bíblia. Então, aí a gente crê. Então, a mesma coisa, a transferência de unção foi um nome adotado pelo ser humano no Brasil. Nos Estados Unidos eles chamam de impartation, para falar sobre isso. Que na verdade, o melhor nome seria orar por enchimento do Espírito Santo. Então, o que eu quero que você entenda aqui didaticamente, existem 2 etapas na vida de um cristão, fundamentais na vida de um cristão. A primeira é Deus em mim,
E a segunda é Deus sobre mim. Fala, Deus em mim. Deus sobre mim. São duas etapas. Eu confesso a você, hoje eu estou pregando um negócio para você, que quando eu tinha 7 anos de conversão, eu nunca ouvi ninguém pregar sobre isso numa igreja. Era algo velado, não é não, pastor? Algo guardado. Nas igrejas que eu frequentei, nenhuma pregou sobre isso. Dificilmente começou a ser liberado. Então, Deus em mim, primeira parte, Deus em mim, é o mais importante. Você, todos aqui que creem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, confessam com a sua boca e são batizados nas águas, tem Deus em você. A presença passa a habitar em você, por causa do selo do Espírito Santo. O sangue de Cristo te lava da maldição da morte e do pecado, e você passa a ser um espírito com o Espírito de Deus. A presença passa a habitar no teu espírito. Você é nova criatura, as coisas antigas já passaram. 2 Coríntios 5,17. As coisas antigas já passaram, você é um novo espírito, ok? E nada pode te separar do amor de Deus, aleluia. Esse é o mais importante. E o teu nome é escrito no livro da vida. Fala, Deus em mim. Agora a segunda etapa é a segunda etapa que gera mais unção, mais vida, um rompimento tanto no seu interior quanto para o seu ministério, que é o revestimento de poder do alto, é a transferência de unção. Então, o Espírito Santo, sim, ele vem primeiro dentro de você, estabelece a presença, e depois ele te reveste e te cobre de poder. Revestimento, você está dentro no esconderijo do Altíssimo. E esse poder, essa unção, que é o poder de Deus, é necessário para você cumprir o seu chamado aqui na terra. Por que um pastor, quem já ouviu falar de pastor que entrou em depressão e largou a obra? Burnout, se matou. Qual que é a minha tese? Qual que é a minha teoria? Faltou adoração em espírito e revestimento de poder do alto. Eu nunca vi um ungido de Deus se matar. Ungido de Deus, ele pode ter ventos, pode ter tribulações, mas eu não vejo, ele sempre vem um milagre e acontece algo na vida dele. De se matar, entrar em depressão, eu não vi. Ungido. Então, é lógico, tem situações e situações. Mas hoje, eu entendo, tá meio estranho, tá dando microfone aqui. Querendo sabotar aqui. Quem é o pessoal do som aí? Vocês jejuaram? Então tá bom. Eu não sei quanto a você, mas eu creio que há uma diferença entre filho de Deus e filho ungido de Deus. Eu acredito, eu defendo isso. Que há uma diferença entre filho de Deus. Filho de Deus crê em Jesus. Filho ungido de Deus, revestimento de poder do alto e se move nesse poder. Ele vê, as coisas são diferentes. É ou não? É ou não é? Você mesmo sabe se compor. Ou vamos naquele culto que tem aquele é ungido. Aquele culto é ungido. É ou não é? Não é? Você falou, vamos naquele profeta ali, porque as coisas acontecem. Por quê? Por causa da unção. Esse revestimento de poder. E mudaram de novo aqui. Vocês querem me confundir agora. Agora está para frente, eu não escuto nada de retorno. Estava bom o anterior. Ô irmão, ora aí, intercede aí, gente. Ô irmã, manda fogo aí, ó. Glória a Deus. Então, aí, onde eu estava? Uns são, outros não são. Estava na unção. Mas que lado da unção? Quê? Filho ungido de Deus. Só para ver se vocês não estão dormindo, vocês estão me olhando com cara de Mona Lisa. Conhece a Mona Lisa, o quadro do Leonardo da Vinci, que é aquela mulher que te olha assim, ó, com aquela cara assim. Você não sabe se está rindo ou está chorando? A sua alma já foi embora, você só está assim para mim, balançando a cabeça e fingindo que você está prestando atenção.
Muito bem, vamos lá. Então, tem duas etapas na vida de um cristão e nós cremos. E por que eu estou pregando tudo isso? Porque eu creio que hoje eu quero orar para que você receba um revestimento de poder do alto. Mas vamos continuar aí, que tem mais palavra ainda. Palavra importante, né, gente? A palavra de Deus é fundamento, ela sustenta o poder. Vamos lá pegar um exemplo clássico, Atos 9. Atos 9 acontece, qual é o contexto? Paulo, no comecinho de Atos 9, você vai ver aí, ó, que Paulo, ele acorda com muito ódio sobre os cristãos. Ele acorda, toma groselha, acorda com sangue nos olhos. Então Paulo está com muito ódio, respirando ódio, com sangue nos olhos, aí ele fala, e ele está no caminho lá de Damasco. Imagina, Paulo endemoniado, pode falar Saulo endemoniado. Essa passagem, Saulo estava endemoniado, cheio de demônio, respirando homicídio, doido. Só que olha o que acontece, Deus é tão bom, tão gracioso, que no verso 3, olha o que acontece. Indo a caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz. Uau! Fala, glória de Deus. Foi a glória de Deus, porque a palavra glória também pode ser traduzida como resplendor. Então ele foi tocado pela glória de Deus, visitado pela glória de Deus. E nessa passagem eu te comprovo que foi a passagem que Paulo se converteu, ok? Paulo se converteu nessa passagem. Paulo se converteu nessa passagem aqui, ó. Atos 9, ele diz assim, ó. Indo o caminho aconteceu, 3, no verso 5, olha o que ele diz. Quem és? Senhor. Senhor, a palavra Senhor quer dizer Kurios, ou Kyrios, que quer dizer soberano Deus sobre todas as coisas. Ou, também, eu sou tua propriedade, está entendendo? Então, primeiro, ele é tocado pelo poder de Deus, e ele diz assim, eu fui tocado pela tua glória, agora me fala, soberano Deus, sobre todas as coisas, qual é o teu nome? E ele diz, Jesus. Oh, aleluia. Até arrepio. Jesus, a quem tu persegues. Já era. Paulo se converteu nessa passagem. Aí ele fica cego, sem comer, e começa a orar. Então fala assim, passagem de Damasco, Deus em mim. Deus em mim, fala, Deus em mim. Damasco, Deus em mim. Então, primeiro momento, Paulo já está salvo. Só que houve um segundo momento. Abre aí, Atos 9:17. Ananias vem, ó, e confirmando na palavra de novo que Paulo já estava salvo. Jesus já falou para Ananias, ó, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, ou seja, já sabia que era do caminho, já estava salvo, já era de Deus, já era da turma do cristianismo, não era mais judeu. Mas mesmo assim, houve o segundo procedimento. Ananias impôs as mãos sobre ele, para que ele volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Então, houve esse segundo momento que a gente pode chamar de transferência de unção. Revestimento de poder do alto. Paulo recebeu o primeiro revestimento de poder do alto através da imposição de mãos de Ananias. Eu creio que também no encontro de Damasco, mas ali foi necessário, Deus usou um homem. Então, o que Deus está falando? Que tanto eu quanto você podemos ser vaso na vida de uma pessoa para liberar poder de Deus. Todos nós podemos ter autoridade, enquanto estivermos cheios de Deus e fluindo, temos poder orar para que a pessoa seja cheia do fogo de Deus, para que algo destrave na vida dela. Esse é um ponto. Vamos pegar agora uma outra passagem muito emblemática, Atos 19. Vai lá em Atos 19, nós temos essa passagem muito maravilhosa, onde no contexto Paulo, ele chega em Éfeso, e aí ele vai pregar para 12 pessoas,
de Éfeso, que foi um sucesso, depois houve um avivamento naquele lugar. Mas a primeira pergunta que ele faz: receberam o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: não, nós não sabemos quem é o Espírito Santo. Em que fostes batizados? E aí eles disseram: no batismo de arrependimento de João Batista. Vai no verso 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Fala assim: Deus em mim. Verso 5. Deus em mim. Você crê que nessa passagem eles se tornaram novas criaturas, sim ou não? Foram salvos? O Espírito de Deus passou a habitar dentro deles, sim ou não? Sim. Precisa de mais alguma coisa? Para um pastor reformado, não. Para um pastor batista reformado, tradicional, presbiteriano, não. Basta ser batizado nas águas e acabou. Acabou, já era, já está cheio, já está com a plenitude, já tem tudo. Não precisa de mais nada. Só que não, biblicamente eu estou mostrando para você que não. Não, Bíblia. Tem que ler Bíblia, né, pastor? Tem que ler Bíblia. 6. Verso 6. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E começaram a orar em línguas e profetizar. Aleluia. Verso 5. Já tinha o Espírito Santo. Porque eles foram batizados nas águas. Selado, nome escrito no livro da vida. Está ali. Não precisa de mais nada. Não, precisa. Ainda houve o segundo procedimento. O apóstolo de Cristo impôs as mãos. E aí veio o poder, revestimento de poder sobre eles. E destravou dons. E eu creio que não só esses dons, mas começaram a curar, operar milagres e tudo mais. Por quê? Porque 2 anos Paulo permaneceu em Éfeso. Se você ler a carta inteira, você vai ver que houve um grande avivamento em Éfeso, a ponto dos bruxos queimarem cerca de 30 mil reais em obras de feitiçaria. Foi tanto sucesso que se virou um livro, Efésios, que é o livro mais lindo que eu amo da Bíblia. O livro mais poderoso de Deus. Você tem que ler Efésios umas 50 vezes. É o livro mais poderoso de Deus para a igreja. É o atestado, é a testificação do poder da igreja entregue pelo Senhor Jesus. Leia o livro de Efésios e você vai ter revelações poderosas. Muito bem, então aqui eu quero trazer, através dessas 2 passagens, tem outras mais, mas só para deixar claro aquilo que eu estou defendendo, a prática que nós defendemos, a doutrina que nós defendemos, que sim, nós acreditamos que quando o ungido de Deus impõe as mãos, algo pode acontecer, porque isso é uma prática da igreja primitiva. E isso persevera nos nossos dias. Aí você vê, águia anda com águia, galinha anda com galinha. Você pega lá a história de John D. Lake, você sempre vai ver que a maioria das vezes os ungidos se encontraram com outros ungidos. John D. Lake, que foi um grande ministro de curas e milagres, se encontrou com William Seymour da Rua Azusa. Era amigo de Fred Francis Bosworth, que foi um grande avivalista que escreveu o livro Cristo, aquele que cura. Ou seja, os fominhas se juntam. E outra, John D. Lake trabalhou para John Alexander Dowie, que no final da carreira achava que ele era o próprio Elias, de tanto milagre que acontecia em Chicago. Ele montou uma cidade chamada Cidade de Sião. Os Estados Unidos era um país extremamente avivado nessa época. Ungido andava com ungido. E você vai ver que na história do avivamento, você vai ver a cada momento que houve esses encontros entre uns e outros. Quem aqui já conhece Bonk, por exemplo? Bonk. Reinhard Bonk. Quem já ouviu falar de Bonk? Quer uma dica? Posso te dar uma dica de irmão, de amigo? Você tem que ter a sua bibliotequinha do avivamento. Não só os meus livros. Mas, por exemplo, tem um livro ali, nessa biblioteca, tem um livro que você precisa ter aos montes, Generais de Deus. Eu vi nessa biblioteca da igreja, o verde. Você tem que ler esse livro.
Você tem que ler a Bíblia. Compra o livro Generais de Deus também, do Robert Liardon. Você vai ver a história dos grandes avivalistas que fizeram prodígios e maravilhas, pelo poder do Espírito Santo. E o Bonk é um deles. Ah, mas por que eu tenho que conhecer a história do Bonk? Porque eu tenho certeza que aquilo vai te ativar. O Bonk, até 2018, foram 94 milhões de africanos para Jesus. Tem ou não que conhecer a história desse homem? 94 milhões até 2018. Agora eu não sei quando chegou, porque o ministério está vivo, ele morreu, ele está com Jesus, mas o ministério prevalece. No ministério do Bonk, era uma multidão de africanos. Mortos ressuscitavam, cadeirantes. Os macumbeiros de alto nível entregavam as macumba e aceitavam Jesus como Senhor e Salvador. E o Bonk fala que no encontro do livro dele, tem um livro dele chamado Vivendo uma Vida de Fogo, que ele recebeu uma unção através da vida de George Jeffreys, que foi um grande homem de Deus, que liberou um avivamento dos irmãos Jeffreys. E esse senhorzinho de mais de 80 anos, já estava para morrer, encontrou o Bonk na casa dele. O Bonk apareceu na casa do tiozinho. O tiozinho pegou, se ajoelhou com ele, botou a mão na cabeça dele, e o Bonk saiu de lá eletrocutado. E aí, 3 meses depois, George Jeffreys morreu, e Bonk disse: eu entendi que Elias passou o manto para Eliseu. Uau! Aí, de repente, outra história. Bonk estava no final de uma cruzada, no meio do mato na África. No meio do mato me aparece um africano, pá, e assusta ele, porque não tinha ninguém. E ele fala: Senhor Bonk, quero que o Senhor ore por enchimento do Espírito Santo. O Bonk foi lá, impôs as mãos sobre ele. Esse menino caiu no poder, começou a chorar, entrou para o meio do mato e foi embora, sumiu. 5 anos depois, o Bonk foi saber do testemunho. O menino foi para a tribo dele, chegou lá, curou a filha do chefe da tribo, e começou a ocorrer um avivamento nas tribos, e começaram a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Por que eu estou falando isso para você? Para você entender o caminho da unção que Deus nos dá o privilégio de impor as mãos e ativar a sua vida. Fala assim para a pessoa do seu lado: nada mais será como antes. Me dá uma água gelada e café quente. Água gelada e café quente. E sashimi e picanha mal passada. Entendeu? Pegou a chave, irmão. Algo vai acontecer na sua vida. E eu, que não sou bobo nem nada, já fui no Benny Hinn. O Randy Clark já botou a mão na minha cabeça 7 vezes. O Todd White já botou a mão na minha cabeça 2 vezes. A Heidi Baker já orou por mim. O Denardi é meu pai espiritual. Geraldo Denardi. Ele já ora por mim, toda hora eu vejo ele, quero mais. Fogo! Ou seja, quando você caminha no meio, uma das chaves, eu falo de 3 chaves de poder na mentoria: adoração em espírito, jejum só na água, que não existe jejum de Daniel, e não existe jejum de fruque. Eu estou de jejum de fruque, mas estou bebendo Coca-Cola. Então não tem essa de tirar o que você gosta. Isso não é jejum, isso é nutelice. Diga glória a Deus. Mas eu libero o chimarrão, tá bom? Toma só água e chimarrão está na bênção. E terceiro ponto, então primeiro, adorar em espírito. Segunda chave de poder, jejum na água. E terceira chave, conviver no meio entre ungidos. Porque sempre algo pode acontecer nesse meio. Sempre algo pode acontecer. Eu lembro um dia que eu estava num culto aí ó, esse aí é, receba prosperidade de alto nível na tua vida, irmão. A gente brinca, mas é sério. Ó, eu estava um dia, alguém aqui conhece o Albert Canquenza? Conhece, pastor? Albert Canquenza?
Bota mais açúcar, por favor. Sem querer abusar. Ó, Albert Kankienza, ele veio para o Brasil. O Edno Melo trouxe ele. O Albert Kankienza é um apóstolo do Congo. Tem mais de 50 mil igrejas. Eu falei, o que esse homem carrega para o irmão lá da Novo Caminho? Aí ele falou, esse homem é o Benihim do Congo. Aí eu falei para minha esposa, na época eu trabalhava na área de consultoria empresarial. Eu falei, amor, eu não vou poder voltar para casa, que eu vou ter que receber do Benihim do Congo. E ele está aqui em São Paulo. E eu vou lá, era uma quinta-feira, eu cheguei mais cedo, não tinha ninguém na igreja, sentei na frente, nem sabia que era lugar de pastor, e fiquei ali esperando o homem. Aí ele chegou, negão, né, bonito, cheio do terno, né, os ternos elegante, falando francês, pregou uma palavra muito louca, que eu nunca ouvi ninguém pregar. Ele falou que a unção de Eliseu quebrou a maldição de Josué. Josué amaldiçoou Jericó, as águas ficaram amargas, e Eliseu precisou a porção dobrada de Eliseu para curar as águas, curar a terra. Eu falei, nossa, esse cara é doido. E aí ele começou aquele, aleluia, fica de pé. Aí o tradutor, fica de pé. E não tinha fome. O homem de Deus, quando não vê fome, está nem aí. Ele é um homem maduro, fica de pé. Vou descer para orar por vocês. E eu já estava assim, né? Eu já estava assim, porque hashtag se eu não cair eu me jogo. Essa é a frase, né, que a gente usa no ministério. Beleza. Eu já estava ali, pá. Aí ele vai encostar em mim, eu já vou voar. Naquele dia ele botou a mão só em 10 pessoas. Ele estava nem aí, ele não viu fome. Ele viu um povo assim, eles vieram do trabalho, estão cansados, participaram de um culto qualquer para eles. Mas eu não, eu sabia que tinha algo muito poderoso na vida daquele homem. E Deus tirou ele da miséria, era um mendigo, hoje ele é um príncipe do Congo, no Congo. O Edno Melo vai trazer ele aqui. Vamos profetizar. Fala com o Edno, você tem contato do Edno Melo, não tem? Fala para ele, o Rodrigo falou do Albert Kankienza, quando ele vier eu quero que ele venha para a minha igreja, fala. É muito forte, porque não receba qualquer unção de africano, toma cuidado com o africano, tá? Mas se o africano for genuíno de Deus, meu Deus, mudou minha vida. Aí ele botou a mão em mim, eu caí, beleza, eu fiquei no chão e não queria levantar, mas aí ele passou por mim de novo e falou, levanta ele. Aí os caras levantaram, eu já estava meio assim, né, meio... Aí ele começou a falar em francês, eu entendi algumas coisas. Ele é pastor, ele é pastor. Qual é o seu nome? O que está passando com ele? Aí eu só falei, Rodrigo Rabachá. Aí ele falou, olha para mim. Aí ele falou assim, aí eu abri o olho, take. Ele jogou a unção, eu nunca tinha visto isso. Ele jogou e eu voei, mas voei, sabe tipo um dublê de filme que voa pelo carro? Parecia isso, mas na verdade eu voei, bati nas costas do grandão e pá, no peito. E caí de novo. Ele, levanta ele de novo. Eu, não, pelo amor de Deus. Aí ele, nada mais será como antes. É a frase que eu falo até hoje. Por isso que eu libero esse decreto na tua vida. Porque ele liberou sobre a minha vida, ele falou, nada mais será como antes. E aí eu fui, fiquei chorando ali, caído, tomado do poder. E aí o Edno Melo filmou aquilo, ele falou, nossa irmão, você recebeu algo muito poderoso. E aí, eu só sei que, mas e aí, isso aí foi emocionalidade? Não, eu creio que eu recebi uma unção apostólica do boi selvagem. Sério. Porque depois eu comecei a orar pelas pessoas, começaram a ver búfalo, boi, tinha visão de boi, de búfalo, domínio. E aí o Espírito Santo falou assim, da mesma forma que o meu servo fez contigo, você vai fazer com os outros. Você vai jogar a unção. E eu falei, tá bom, vamos treinar. Aí eu fui um dia numa vigília que só tinha louco, chapado, tudo profeta doido, uns 15, 20 assim, falei, faz uma roda aí. Isso, agora fecha o olho e tenha fé, irmão. Eu vou fazer igual o homem de Deus fez comigo.
E vocês vão receber. Já estava todo mundo meio louco assim, eu comecei. Nada mais será como... Todo mundo caiu. Pá! Aí levantou uma profeta e falou: nossa, eu vi uma manada de búfalo. Aí o outro: nossa, eu vi umas bolas de energia azul que ficou passeando pelo meu corpo. Não, encontro de profeta é tudo assim. O cara, você sente cheiro de brasa. O outro fala: não, o serafim está vindo entregar uma brasa na boca de cada um aqui. Ah, mas qual é o resultado disso? Qual que é o resultado de todo esse entretenimento, todo esse teatro, Rodrigo? Eu só posso dizer uma coisa: aonde eu vou, Deus tem prosperado. Onde eu vou, eu não sei o que é retaliação. Hoje eu não prego, eu não acredito em retaliação. Como assim? Não, eu creio que existe principados, eu creio que existe guerra espiritual, mas eu não foco minha mente na guerra espiritual. Quando eu começo a executar as chaves, jejum na água, adoração em espírito, e receber uma impartição de Jesus, ou é que é de Jesus, mas através de um vaso, eu tenho um revestimento. E quando eu cultivo esse poder cuida de mim e dos meus filhos. Então assim, eu já vi pastor pregar coisa espírita. Já viu pastor pregar coisa de espírita? Assim, não ora pelo outro que a urucubaca vem para você. Isso é conceito de nova era espírita. Você está rindo, mas você deve ter pregado isso alguma vez na sua vida, né? Não vou orar por ele não, que senão vem a urucubaca em mim, a energia ruim vem aqui. Leia a palavra: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em você, o que tem em você é poderoso. Mas é lógico, desde que você cubra as brechas. Não adianta querer ressuscitar o morto em adultério, pornografia, viciado em maconha. Não adianta querer expulsar o demônio se masturbando, traindo, em perversão. Aí você está dando brecha. Mas se você tiver, lógico que eu não sou perfeito, ninguém é perfeito, mas se você tiver ali num processo contínuo de quebrantamento e arrependimento, revestimento de poder do alto, você vai dormir e acordar em paz. E entrar nas guerras certas, né? A guerra que Deus te leva. Então o Senhor me levou para a Espanha, eu vou para a Espanha, que país? Tal lugar. O Senhor está me levando para a Bahia, então beleza, vamos e volto em paz, em prosperidade, em abundância, sem terrorismo, sem visita de demônio, e meus filhos dormindo em paz. É isso que eu defendo, é a palavra e nós cremos. Lógico, vai ter tribulação, vai ter perseguição, claro, mas eu creio que até os perseguidos, quando são ungidos, eles não sentem nem o peso da morte sobre eles. Leia Estevão quando foi apedrejado, ele estava cheio da glória de Deus e ele viu o pai e o filho, ele disse: Senhor, não impute a eles esse pecado, perdoa. Ele estava cheio da glória de Deus. Eu creio que eu defendo a tese de que Estevão não sentiu as pedradas, porque ele estava amando os caras, matando ele, rasgando o corpo dele, e ele estava ali em paz, cheio da glória de Deus. Enfim, vamos ao que interessa. Já falei demais. Eu creio que hoje você vai receber algo. Como o Denardi costuma falar, uma ativação e uma transferência de unção. O que você pode receber hoje? Deus vai ativar algo que já está no teu espírito, que não está em mim, mas vai destravar algo do teu espírito. E também, Deus pode liberar algo que está no meu espírito para o teu espírito. Por exemplo, essa capacidade para jejuar 7 dias, 14, 21 na água, vai vir sobre você. Milagres, eu creio que vem. Um destravar de várias áreas. Prosperidade, eu creio que vem tudo isso sobre a sua vida. E muito mais além, não se feche, muito mais além daquilo que a gente pede ou pensa. Mas qual que é o procedimento da sua parte? Apenas abra o coração, feche os olhos, eu não vou te empurrar, eu só vou encostar em você, e você simplesmente receba. Abre o coração com fome e sede e receba tudo que é do céu.
Como diz o Denardi, tudo que é do céu eu quero. Tudo que é do céu eu quero. Então você pode falar, Senhor, não quero nada do Rodrigo, nenhum problema do Rodrigo, quero só o que é do Senhor, para a minha vida. E Deus vai liberar algo, e eu creio que vai destravar coisas na sua alma, no seu espírito, no teu corpo, vai destravar coisas no seu trabalho, no teu financeiro, no teu ministério. Eu prefiro que quando você for tocado por Deus, que você caia. Não, você pode ficar de pé ou cair, mas que você não fique girando ou rodopiando. Lógico que às vezes tem gente que expressa Deus girando. Não tem problema, mas gira lá no canto. Mas eu peço sempre para os apoiadores, nessa hora, atira no helicóptero e derruba. Nada contra, mas é que é assim, irmãos. Eu já passei alguns problemas com isso. Outro dia eu estava num retiro, me enfiaram dentro de um retiro espiritual. Nem era para estar lá. Vai lá orar pelos meus meninos. Tá bom, vou, sem vontade, mas vou. E aí, tinha um camarada lá que começou com a unção do jegue, sabe? O cara estava assim, começou a fazer assim. Só que na hora que ele estava fazendo isso, ele pegou o cotovelo e deu no cara do apoio, do irmão do apoio. Imagina, o irmão do apoio olhou para ele com aquela carinha de ódio, né? Tipo, eu vou matar esse cara. Ou seja, aquilo que era para ser santo virou profano. Por quê? Porque o cara não... E o cara ali... E aí veio um cara grandão assim, quase 2 metros, pegou o cara do jegue e deu um impom nele, um judô, um vazare, mas com carinho, com sabedoria. E aí eu olhei para o grandão e falei, glória a Deus, mano, gostei da sua atitude, vou ensinar os irmãos a fazerem isso. Aí ele falou, eu treinei com o Randy Clark. Eu falei, uau, quando eu crescer quero ser igual a você, quero ter você na minha equipe. Então, você vê, outro dia também, veio uma irmãzinha, veio com a unção do sapatinho, já viu? Começou a gritar e... E eu estava do lado dela, caído no poder, comendo rosquinha, tomando cappuccino com Davi, Eliseu e Elias, lá no céu. Estava ali curtindo a unção e a irmãzinha do meu lado. E pá, no meu braço. Fui desarrebatado. Pastor, pede para o anjo desentortar os meus ossos. Então, para evitar essas situações, a gente pede para a pessoa, é melhor que ela caia, ou que os apoiadores derrubem. Pegou o recado? É chave, hein? Chave de rompimento. E tem também outros exageros, quando a pessoa começa a dançar e fica 3 apoiadores cercando, aí já é ritual de macumba, né, gente? Glória a Deus. Brincadeira, gente. Brincadeira. Não, tem um expressar de Deus que a gente corre e gira, e glória a Deus. Cada um tem uma expressão, mas que essa expressão não atrapalhe os outros, é isso. Né? Não interrompa, não gere perigo para o próximo. Muito bem. Pastor Rodrigo, você quer falar alguma coisa aqui antes da gente começar? Que daí eu quero começar a orar pelos irmãos. Glória a Deus. Então vamos lá. Tudo certo, irmãos. Vamos para cima. Fica de pé, arranca as cadeiras. Faz aquele procedimento de homens à direita, mulheres à esquerda. Pode ser ou não? Deixa do... Tá. Os aparadores, fiquem de olho. Cadê o pessoal da mídia? Cadê o pessoal da mídia? Só para...
Vem aqui, amados, já vamos fazer as filas aqui. Isso. Tem que deixar, as filas não podem ir perto das paredes. Tem que ficar 3 metros longe para deixar os corredores das laterais. Começa a primeira fila aqui na minha frente aqui. Pode vir mais aqui. Pode vir mais aqui. Um atrás do outro. Pode encerrar a live. Deus abençoe. Quem não veio, vem amanhã. Deus abençoe.